Essa semana tem Grande Prêmio do Canadá. Finalmente, depois de 2 anos cancelados, nós teremos a corrida lá em Montreal e eu particularmente estou muito ansioso porque é sim uma das minhas pistas favoritas. Digo isso porque, na minha opinião, o circuito Gilles Villeneuve é cheio de maldade, artimanha e os pilotos precisam estar com os dois olhos abertos para não jogar a corrida no lixo. E é justamente por ser uma pista tão tinhosa que nós preparamos as 5 principais armadilhas do Grande Prêmio do Canadá. E se vamos começar, vamos logo do começo. Curva 1. A porta de entrada, o cartão de visitas do circuito do Canadá. Apesar de não ser uma curva muito complicada, ela está relativamente próxima do ponto de largada e faz com que a galera chegue toda junta para fazer tanto a curva 1 quanto a curva 2 e começar a tracionar para acelerar na pequena reta logo depois. Acontece que tem um pequeno detalhe que faz essa curva 1 ser ainda mais interessante. É que quando você está chegando para fazer a freada dela, não necessariamente na largada, mas durante a corrida, o circuito ele dá uma leve deslocada para a direita. É uma semicurva logo no ponto de freada. Se você está sozinho numa volta de classificação, por exemplo, pode não ser um grande problema, mas ao perseguir alguém ali e que você está caçando o ponto de freada para pular na frente, essa pequena mudança de trajetória pode causar um problema, principalmente se o carro da frente se movimentar um pouquinho mais. Foi exatamente o que aconteceu com Felipe Massa e Sérgio Pérez lá no Grande Prêmio de 2014. Nas últimas voltas, o Massa fez um mergulho e acabou com a corrida dos dois. Logo depois da curva 1, na curva 2, mais uma armadilha para quem parar nos boxes, a saída do pit lane. É claro que quando você olha no mapa, ela parece ser muito mais simples do que a própria Singapura ou Abu Dhabi, mas tem maldade ali também. 2 pontos. O primeiro é a aderência dessa curva 2, que você já precisa tomar muito cuidado para o carro não escapar. E segundo, que a saída do pit lane fica justo na parte suja da pista. Quem sofreu com isso foi justo o Montoya no Grande Prêmio de 2005. Mas uma outra armadilha que pode acontecer na saída do pit lane do Canadá é a direção de prova fechar o pit lane e os pilotos não prestarem atenção. Foi exatamente por isso que passou o nosso querido Lewis Hamilton no Grande Prêmio de 2008. Na frente, vinha Kimi Raikkonen, que percebeu que o box estava fechado. Porém, Hamilton e Rosberg não tiveram a mesma sorte. Até tentaram frear, mas causaram um acidente bizarro daqueles que parece que a pessoa está no celular e não viu o farol vermelho. Agora, asfalto escorregadio, que você sente o carro querendo fugir, não é uma exclusividade só da curva 2. O circuito do Canadá é cheio dessa maldade e, inclusive, quem costuma sofrer muito com isso é Sebastian Vettel. A última escapada que ele deu custou a vitória. Ao voltar da pista depois de uma escapadinha besta, o Vettel deu uma prensa no Lewis Hamilton e quase colocou o inglês no muro. Resultado, a direção de prova não gostou do que viu, achou que a volta do Vettel foi imprudente e puniu o alemão com um acréscimo de 5 segundos no fim da corrida. Tempo suficiente para ele perder a liderança para o Hamilton e descer do carro pistolaço. Tanto que foi lá, trocou as placas de lugar, mas não deu jeito. Uma vitória entregue por um errinho bobo. Na verdade, não foi a primeira vez que o Vettel entregou a paçoca por escapar nessa pista, não. Em 2011, naquela corrida épica do Jason Button, ainda na Red Bull, o Vettel também deu uma escapadinha e rodou na pista na última volta. O que foi bom para o Button, que consagrou uma corrida maravilhosa e muitos dizem, eu também, que foi a melhor da carreira dele. Ê, Vettel, segura esse carro, pelo amor de Deus, esse ano. Agora, se o asfalto seco já é liso e corre o risco de dar uma escapada, quando ele está molhado, a situação é muito pior. Soma-se a isso um escoamento de água deficiente, que pode gerar algumas poças, e você vai ter o cenário perfeito para uma confusão. Foi no ano de 1990 que uma poça da água maldosa, na aproximação da curva 8, estava disposta a fazer história e tirar os mais distraídos da pista. Foram 3 pilotos vítimas dessa víbora: Alessandro Nannini, Jean Alesi
e um tal de Ayrton Senna. Mas esse terceiro, dizem que ele tinha um pouco de habilidade no molhado e não deixou o carro escapar. Na verdade, ainda levou a corrida. Mas, de todas as maldades, a mais famosa do Grande Prêmio do Canadá fica justamente na última curva. O tão temido Muro dos Campeões. Esta nobre estrutura de alvenaria recebe a alcunha por não perdoar ninguém. Isso acontece porque ele fica na saída de uma chicane extremamente estratégica que liga as duas retas do circuito. Ou seja, para andar rápido ali, você tem que passar raspando. E às vezes alguns levam o conceito de raspando ao pé da letra. Foi no ano de 1999 que essa humilde barreira recebeu este doce apelido. Sabe o que ele fez? Tirou 3 campeões mundiais da corrida. Damon Hill, Jacques Villeneuve e sim, Michael Schumacher bateram no Muro dos Campeões e abandonaram o GP. Mas não pense que foram os últimos não. De lá pra cá, o Button e até o Vettel já deram um beijinho nessa curva tão famosa. Ó, nós selecionamos só 5, que é pra não deixar ninguém assustado. Mas não podemos esquecer que o Canadá é uma pista de média para alta velocidade, com muitos muros próximos e ainda tem um grampo charmosíssimo. Para completar, os 2 pilotos canadenses, Lance Stroll e Nicolas Latifi, são 2 daqueles que correm o risco de cair nas armadilhas. Por isso, nós temos que ficar atentos a todas as voltas do Grande Prêmio do Canadá desse domingo, que começa às 3 da tarde. Logo depois, 2 pesos e 2 medidas aqui no canal. Falou, pessoal!